Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Aqui mais uma vez gravando para vocês vídeos sobre cultivo de Phalaenopsis, trazendo sempre novidades para vocês, plantas, florações, o que eu estou usando, como que eu adubo, como que eu rego. Tem todos esses vídeos aqui nas playlists aí no canal, basta você procurar, tá? Todas as respostas para suas perguntas estão aí fixadas nos meus vídeos no canal. Basta você procurar atentamente que você vai encontrar, tá bom? Uma coisa que me perguntaram essa semana, que eu fiquei até bem... Dei uma focada a mais, né? Não pesquisei bastante, mas dei uma focada a mais. E uma dica de melhora de cultivo, tá? As pessoas sempre me perguntam se existe uma hora certa para você replantar as Phalaenopsis. Assim como todas as orquídeas, existe um momento certo sim para você replantar. Eu sei que se você encontra uma planta aí já debilitada, quando você compra, você vê que a raiz não está tão bonita, né? Então você já faz o replante. Seria o momento ideal? Não, você apenas está querendo salvar a sua planta. Mas existe um momento certo de você replantar suas Phalaenopsis. Seria quando ela tivesse pelo menos com algumas raízes ou nascendo já, né? Ou algumas raízes aéreas. Por quê? Porque aquela raiz que está dentro do substrato, geralmente quando você faz o replante, ela é um tipo de raiz que ela vai apodrecer, né? Ela vai secar ou ela vai apodrecer. E você acaba trazendo para o seu vaso um monte de bactérias e fungos ruins. E com o passar do tempo, aquelas raízes vão apodrecer dentro do substrato, trazendo problema aí para o seu substrato. Então, o ideal seria você esperar essa planta que você trouxe do mercado, ou essa planta que você ganhou, e esperar ela começar a emitir novas raízes para que você possa fazer o replante. O ideal para o replante seria uma planta que você comprou que ela tenha raízes aéreas, tá? Esse tipo de planta, quando você faz o replante, ela não sofre muito, porque essas raízes aéreas que já estão para fora do vaso e estão fora do substrato, essas raízes não tendem a morrer. E quando você faz um replante de uma planta que não tem raízes aéreas, de uma planta que não está já emitindo novas raízes, você corre o risco dessa planta se debilitar tanto que em vez de você ter uma planta saudável na sua casa, você já vai ter uma planta doente, uma planta para recuperar. E a Phalaenopsis, quando você pega a Phalaenopsis que já está desidratada, que já está sem raízes, para você recuperar, ela demora um tempo. Ela demora um tempo para enraizar novamente, para reidratar as suas folhas, para crescer, trazer novas folhinhas, e demora ainda muito mais para ela se sentir apta a florescer. Então, existe sim uma época certa para você fazer o seu replante. Ó, eu tô com essa planta aqui, eu comprei há poucos dias, ó. Ela tá vindo ainda com uma nova haste floral, ó, e ela tá saindo um monte de raízes aéreas, ó. Se eu quiser replantar essa planta ela não vai sofrer. Por mais que todas as raízes do fundo, se você olhar, se estiverem estragadas, essas raízes aqui de cima vão continuar pegando tanto a adubação que eu ponho nessas plantas, quanto a água, quanto a umidade relativa no ambiente. Ela não necessita do que tenha aqui embaixo, ó, do que já está comprometido, porque ela já saiu novas raízes. Eu tô com uma outra aqui, ó. Eu não fiz o replante ainda e ela está com um monte de raízes dentro do vaso. No momento em que eu fizer o replante dessa planta, todas essas raízes aqui, ó, porque eu vou tirar o substrato antigo, ele pode secar. E aí vai demorar bastante tempo para que essa planta possa sair novas raízes, para que ela comece o seu processo vegetativo de novo e ainda muito mais tempo para que ela possa enraizar, né? Em alguns locais, em alguns substratos, e você tem mais tempo, até que o enraizamento chega a ser mais satisfatório, mais rápido. Mas se você pegar esse vaso e parar de regar ele todos os dias, começar a regar ele só quando você vê que aqui dentro, ó, não tem mais essas gotículas de água, você pegar no substrato e não sentir mais umidade. No caso aqui, você teria que regar uma vez a cada 15 dias, para que você tenha certeza que você não teria
umidade aqui dentro desse vaso. E esperar colocar essa planta no local mais protegido, fora do seu orquidário. E esperar que essa planta, aqui no caule dela, comece a sair novas raízes. Para quem não tem tanta experiência com Phalaenopsis, ou então para as pessoas que não querem aí passar tempos esperando que a sua Phalaenopsis se restabeleça, que volte a enraizar, que volte a ficar uma planta bonita, é interessante você começar a esperar por isso aqui, ó. Às vezes eu compro plantas e elas ficam meses no mesmo vaso que eu comprei. Porque com o passar do tempo, as novas raízes daqui, ó, as novas gemas de raiz aqui do fundo, ó, desse caule, vão começar a despertar, tá vendo? Eu comprei essa planta, ó, tá até sem umidade já, ainda na fibra de coco, eu não rego essa planta, tá? E ela já começou a me dar raízes novas, ó. Uma raiz nova aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem outra raiz nova, ó. E essas raízes, quando eu me sentir à vontade para fazer o replante, essas raízes elas não vão morrer. Já as do fundo, lá do substrato, elas podem secar e podem vir a morrer. Ó, tô com outra aqui, ó. Comprei há pouco tempo. Pouco tempo não, já com mais de um mês, ó. E ela já deu raízes para fora do vaso, ó. Essa raiz aqui é uma raiz para sempre, tá? Por mais que eu faça o replante, esse tipo de raiz aqui, que já está fora do vaso, ele não vai secar, ele não vai morrer. E por aqui, se eu fizer o replante, me garante que essas folhas aqui não vão amarelar. Essas folhas, elas não vão murchar. E a planta continua o seu estado vegetativo como se ela não tivesse sido replantada, tá? Ela tem essa raiz aqui, ó. E ela ainda tem essa raizona aqui, ó. Eu apenas espero, sem molhar a planta, deve estar seco, ó. Tem sinais de umidade lá dentro, mas aqui o substrato está seco, ó. Ainda é casca de pinos. E eu só vou replantar, porque é uma planta que eu acho muito bonita. Eu posso tirar, porque eu já tenho experiência de plantar Phalaenopsis, e elas vão enraizar, tá? Mas demora um pouco. Desse jeito aqui, se você fizer um replante, fica um replante bem seguro. Você não corre o risco da sua planta amarelar as folhas e morrer todas as raízes e passar por aquele estágio de ficar amarelando folha, desidratando, né? Porque você fez o replante. Porque dessa forma aqui, ó, não tem como ela sentir o seu replante. Mas se você gosta de fazer o replante assim que você compra, também não tem erro nenhum, tá? Desde que você mantenha o substrato úmido sem encharcar, plante ela num vaso de plástico, porque se você plantar direto no vaso de barro, sem esse enraizamento, corre o risco da planta também desidratar, porque o vaso de barro, ele suga água junto com as plantas, tá? Até que o vaso de barro fique assim, ó, todo verdinho, demora um tempo, tá? Olha o tanto de raiz lá. Demora um tempo. Então, se você não tem o vaso de barro que já tá cheio de limo, se for um vaso de barro novo, o ideal é que você espere a hora do replante das suas Phalaenopsis. Ó, plantei essas aqui também, ó, já com raiz, tá vendo, ó? Essas raízes aéreas, elas garantem que a minha planta vai ficar bem. Eu tô fazendo um replante, mas as minhas plantas vão ficar ótimas ali. Não vai ter processo nenhum degenerativo com as minhas meninas, porque eu esperei o tempo, ó. Fiz o replante dessas aqui também, ó. Só que eu só replantei depois que eu vi, ó, que já tinham raízes aéreas, ó. São todas raízes que nasceram dentro do meu pote antes de eu replantar, tá? No caso, essa aqui, ó, não tem raízes aéreas, então eu não vou replantar agora. Tá cheia de raízes bonitas, mas são raízes que estão atreladas ao substrato antigo. Do momento que eu tiro ali, a planta ela já sente, tá? Então, se você pode deixar a sua planta um pouco reservada, guardada em um local onde não vai pegar muita umidade, até essas raízes começarem a sair, você já elimina aí quase 80% de ter perca com essa planta. Essa planta chegou para mim há pouco tempo do orquidário ibanês, ó. Eu fiz o replante porque, olha na parte de cima do substrato, o tanto de raízes aéreas que ela veio. As raízes do fundo, algumas estavam estragadas, eu cortei algumas e deixei algumas que estavam boas. Mas eu só replantei porque eu vi que aqui em cima, ó, tinham várias raízes aéreas, tá vendo? Raízes que ficam para fora do substrato e raízes que vão poder sugar toda a água,
toda a umidade relativa do ambiente e a adubação que eu passar para essas meninas, tá? Então, fica aí o conselho, né? Eu sei que as pessoas vão fazer como querem, porque muita gente que assiste os vídeos sempre tem uma opinião diferente, porque tem muitos canais na internet. Eu vi até esses dias aí uma pessoa falando que não precisa adubar as plantas, que isso é mito, que passa só uma canela que vai ficar bom. Mas você vê, ó, ao invés de eu ir no mercado e comprar um adubo como esse aqui, ó, né, de floração, para as minhas plantas, que é um pote que vem 400 gramas, que eu posso usar aqui quase 6 meses na planta. Eu for comprar canela no mercado para adubar todas essas plantas aqui com canela, porque canela é para tomar com leite, para fazer bolo, né? Nunca ouvi dizer que é adubo. Mas mesmo que eu vá no mercado comprar canela para passar uma vez por semana nesse monte de orquídeas aqui, esse pote aqui que custa R$40 vai sair muito mais barato do que quilos e quilos de canela que eu vou ter que comprar para colocar nessas orquídeas aqui, tá? Sendo que a canela não é uma coisa estudada pela ciência, sendo que a canela não é um adubo, ele é mais um bactericida, um fungicida do que uma adubação, e eu não vou passar anos da minha vida esperando para ter esse monte de floração, enraizamento e folhas bonitas só passando canela aqui. Será que é tão difícil de aceitar que o adubo foi feito para as orquídeas, que a adubação é uma coisa tecnológica que vai trazer nutrição para as suas orquídeas, e aí eu vou deixar de usar isso, que é uma experiência revolucionária no cultivo de orquídeas, para passar água de qualquer coisa aqui, ou para passar canela, que eu vou ter esse mesmo resultado? Se você quer seguir, se você quer fazer, é um problema seu, as orquídeas são suas, mas você vai ver um resultado nas suas plantas que não vai ser um resultado bom. Tá? Porque do momento que você para de colocar um adubo nessa planta, do momento que você para de colocar um fungicida, do momento que você para de colocar um inseticida, isso aqui está entregue ao acaso. Está entregue aí à própria sorte, e não são plantas que conseguem se virar sozinhas. Essas plantas não são plantas da natureza. Por mais que você coloque ela numa árvore e esqueça ela lá, ela vai morrer lá, com ataque de fungo ou com ataque de outros predadores, porque elas são plantas de laboratório, tá? Mas as orquídeas são de vocês. As pessoas que não quiserem adubar, tem um livre arbítrio, né? Elas vão fazer como quiserem. As pessoas que não quiserem regar também não vai ter problema para mim, tá? Quem não quiser adubar não tem nenhum problema para mim. Quem não quiser regar também vai fazer a mínima diferença também na minha vida. Eu vou continuar cuidando das minhas orquídeas como se elas fossem de ouro. Preciosamente, um cuidado todos os dias, o adubo semanalmente, o fungicida, né, o inseticida. Vou trazer a umidade relativa no ambiente, porque são coisas que eu comprei que são caras, e eu entendo que é um ser vivo, e eu entendo que toda a adubação que eu coloco nelas, todo fungicida, todo inseticida, foi pensado, fabricado, desenvolvido especialmente para as orquídeas e para nutrir essas plantas. Então, eu também tenho uma consciência de que para ter um enraizamento bonito, de que para ter uma floração bonita e uma folha bonita, eu preciso desses produtos, porque eu já cultivei orquídea também só com água. Já teve uma época que eu não tive tempo de cuidar dessas plantas, e eram tudo plantas feias, fungadas. Enraizava. Florescia, mas dava 2, 3 florzinhas. A flor não segurava muito tempo, tá? Então, vai muito do que você filtra, do que você escuta na internet, tá? Você vai acreditar no que você quiser. Eu posso falar 1000 vezes aqui, mostrar o meu cultivo, mostrar as minhas plantas, as florações, mostrar o que eu uso, e você vai usar só se você quiser, tá? Porque tá nas suas mãos, a planta tá na sua casa e a mentalidade é sua. Não importa o que eu fale, não importa o que outras pessoas falem, o que importa é o que você acredita. E o que você acreditar é o que eu vou respeitar, tá? O meu canal foi feito para aquelas pessoas que gostam de cultivar plantas, tá? Se você gosta, se você acha que essas dicas é bom para você, você segue ou você não segue. Porque o meu cultivo, eu moro numa região muito úmida, tá? Então eu posso cultivar livremente na madeira, eu posso cultivar sem esfagno, eu posso cultivar só na pedra, eu posso cultivar no vaso de barro, que eu não vou ter problema nenhum, tá? Mas tem muitas regiões diferentes no país, então as minhas dicas, elas são para todo mundo, mas vai ser somente para aquelas que
aceitam, né? Porque as orquídeas estão na casa de vocês, as plantas são plantas de vocês. Adubar ou não adubar, regar ou não regar, plantar ou não replantar, vai de vocês, tá? Vocês vão fazer o que vocês quiserem. Eu só tô mostrando aqui o que dá certo para mim, o que tem dado certo. E olhando com a visão de ser humano para essas plantas, eu vejo que são seres vivos e que se você comprou, levou para sua casa, elas precisam do seu cuidado. Não adianta só jogar água, gente. Não vai adiantar. Se vocês forem fazer isso, jogar só água e achar que a canela ou a água de batata ou água de uma coisa resolve o seu problema, a água de canela, a água de batata, o sabão, eles vão matar as pragas, eles vão matar os fungos, eles vão fazer enraizar, eles vão fazer suas plantas crescerem, eles vão trazer essas florações que vocês veem aqui. Esses produtos trazem, então usa, tá? Só que eu fico com dó porque muita gente de idade, muita gente que não tem experiência com orquídeas, vão pela cabeça dessas pessoas que falam essas dicas mirabolantes e acabam perdendo as suas plantas. Porque tudo que você joga nessas plantas aqui acumula no substrato, acumula no interior da planta. E a planta acaba não resistindo. Porque uma planta que não é adubada, uma planta que não tem fungicida, uma planta que não tem inseticida, ela se protege com o quê? Ela vai tirar o quê da natureza, da sua casa, né? Porque ela não está na natureza. Ela vai tirar o quê para se proteger? Elas vão tirar nutrição, proteção, da onde? Da onde? Que eu já falei 1000 vezes aqui, que não são nem plantas encontradas na natureza. São plantas que estão num lugar totalmente inóspito, que estão numa área onde não é a área delas, estão fora do habitat delas, até porque nem habitat elas têm, né? Porque como eu falei, são de laboratório. E aí você não dá proteção nenhuma, você não dá alimento nenhum, você acha que uma coisa caseira na sua casa resolve os seus problemas. Se resolver, parabéns. Se resolver para você, parabéns, boa sorte no seu cultivo. Para mim, Gustavo Góes, para mim, não resolve, tá? Para mim, o que resolve aqui é uma boa adubação, uma boa luminosidade, a rega no dia certo, fungicida, inseticida, enxofre. Para mim, são essas coisas que resolvem. Ah, mas a coisa da quantidade fica cara. Gente, a porção que a gente coloca de enxofre, a quantidade que eu falo para vocês colocar de adubo, um pote de adubo vai durar 1 ano. Porque dura para mim. Com esse monte de orquídeas que eu tenho aqui, aqui em outros orquidários, ali, ó. Lá nos outros orquidários lá de dentro, em todo lugar tem orquidário aqui, né? Tem muitas e muitas plantas. E eu faço 2 litros de adubo e adubo tudo. E os potinhos de adubo que eu compro, eu não lembro nem quando foi que eu comprei, porque dura muito tempo, né? Uma coisa diluída na água, você não vai nem passar puro nas plantas, né? E olha, gente, pode não acreditar, mas traz benefícios para as plantas sim. Lógico, a gente prega contra a escravidão, e você tem que vir toda semana passar adubo, toda semana fungicida, né? Não fica sendo uma coisa tão prática, você cuidar sempre dessas plantas. Mas essas plantas aqui, ó, só vai ter beleza, só vai ter graça pra gente se a gente tiver tempo de cuidar, né? Às vezes eu escuto as pessoas falando assim, o cultivo de orquídea tem que ser prazeroso. Será que eu não sinto prazer em adubar essas plantas? Será que eu não sinto prazer quando eu venho aqui gravar um vídeo para vocês? Será realmente que eu não sinto prazer de vir regar a planta? Ou eu fico feliz de vir aqui e ver todas as plantas floridas, as plantas enraizadas, as plantas com vegetal bonito? Será que não me dá um prazer? Então, quando eu venho aqui e jogo uma adubação nessas plantas, eu estou fazendo por amor a elas. Eu estou fazendo porque justamente quando eu venho aqui fazer isso por elas, eu sinto um prazer, eu sinto uma felicidade. Eu fico esplendidamente feliz por estar aqui, por estar regando, por estar adubando, por ver o resultado. Eu fico feliz com o meu cultivo. Então, não é colocar adubo nessas plantas que vai fazer eu vir aqui e achar que é um fardo. Ai, vou mais uma vez cuidar daquelas plantas, que chato. Não, gente. Porque se eu sentisse isso, eu não tinha comprado nem a primeira Phalaenopsis para começar. Então, se eu tenho cada vez mais, é porque cada vez mais elas suprem a minha necessidade de carinho, de amor, de afeto.
Quando eu chego aqui, se eu chegar aqui com algum problema, eu saio daqui com a cabeça totalmente renovada, sem problema nenhum, porque essas plantas, elas mudam a vida de cada pessoa. Elas mudam. Então eu acho que o que a gente recebe delas é tão grandioso que o fato de você chegar aqui e ter o trabalho de jogar um adubo se torna nulo. Não tem trabalho nenhum. Eu não vejo trabalho nenhum em regar essas plantas. E eu não vejo incômodo e trabalho nenhum, escravidão nenhuma de estar aqui toda semana adubando as minhas plantas, não. Porque eu sinto amor por elas. Tem amor no que eu faço. Eu não faço as coisas por elas obrigado, não. Porque se eu não quiser ter planta nenhuma, eu não vou ter planta nenhuma. Agora eu acho cruel você trazer essa planta para casa, colocar ela num vaso e dar só água para ela. Ou então encher ela de produtos caseiros, sendo que você sabe que uma adubação própria para a orquídea vai entregar tudo que talvez qualquer receita mirabolante que você está ouvindo aí na internet, qualquer receita caseira, o adubo vai entregar muito mais. O adubo vai entregar muito mais, porque ele é pensado para suas orquídeas, tá? Pensa nisso. Antes de acreditar em todas as coisas, até antes de acreditar em mim, pensa no que eu estou te falando. Realmente você vai ter tudo isso aqui na sua casa, jogando só água, canelinha, água de batata, água de arroz, né? Outra coisa, eu falei mais uma vez sobre esse assunto. Eu não estou atacando ninguém, eu só estou falando para vocês por uma questão de responsabilidade com todo mundo que me assiste. Porque é triste ver pessoas que têm conhecimento na área de orquídeas falar que você não precisa adubar as plantas, você não precisa regar, você precisa colocar produtos que tem na sua cozinha, nas suas plantas. É triste, porque eu sei que por trás das câmeras a realidade não é essa. Eu sei que essas pessoas, elas usam os melhores adubos do mercado. Existe um grande problema, é que essas pessoas não são patrocinadas por ninguém. E aí faz isso como uma forma de vingança, mas não sabe que está prejudicando muitos de vocês que põem a mão no bolso para ter aquele dinheirinho para comprar um orquídea para alegrar o seu dia. E aí você vai ouvindo esse monte de dicas ruins, você vai só perder nas suas plantas. É triste ver as pessoas fazendo isso, porque eu gostaria de viver num mundo na internet, no YouTube, onde as pessoas falassem para vocês resultados das coisas que elas realmente façam. Das coisas mostrando beleza de coisas que elas realmente fazem. Não tentando mostrar para você um caminho super fácil para cultivar essa orquídea tão difícil de ser cultivada. Porque a Phalaenopsis não é nenhuma planta para principiante, para amadores, porque ela é uma planta complexa. Ela é complexa. Ela é uma planta que ela enche de fungo fácil, ela enche de ácaro fácil, ela morre com facilidade. Então, tipo assim, mas se você tem essa planta e você quer cultivar, escuta os conselhos certos, não vai pelo duvidoso, não vai pelo caminho mais fácil, porque mesmo você andando pelo caminho difícil, quer adubar, quer cuidar, a planta mesmo assim ainda morre. Imagina sem proteção nenhuma, tá? Voltando aqui ao fio da meada que eu ia falar, essa é a última vez que eu retruco alguma coisa que eu vi na internet. Eu não vou ficar aqui sempre falando a mesma coisa, porque os meus vídeos é para ser uma coisa prazerosa, é para você sentir vontade de ficar vendo, tá? É para você pegar uma dica valiosa. E como eu falei, eu não estou aqui atacando ninguém. Não adianta vocês depois, algumas pessoas virem aqui deixar mensagem falando, eu sei de quem você está falando. Não sabe, porque eu não estou falando de ninguém. Eu não estou colocando o nome de canal nenhum, nem colocando o nome de ninguém aqui nesse vídeo. Então, não adianta me acusar, porque eu estou falando do meu coração, de coisas que eu vejo na internet, sim, mas que eu acho uma irresponsabilidade com todo mundo que tem orquídea, porque essas coisas que a gente escuta, infelizmente, não dá certo. Eu gostaria muito que fosse fácil, que eu fizesse meu café de manhã para tomar ali, e eu pegasse a borra do café e jogasse aqui, e todo mundo florescesse e crescesse. Eu gostaria muito de, quando eu for fazer a minha salada para mim almoçar, que eu descascar as minhas batatas, né, a cenoura, eu bater tudo no liquidificador, essas cascas, e vir aqui e jogar, porque eu estaria reaproveitando tudo que sobra na minha cozinha para adubar as minhas plantas, e as minhas plantas iam estar enraizando, florescendo. Seria muito fácil, mas essa, infelizmente, não é a realidade. Quer ter um cultivo bom? Quer ter um cultivo bonito? Quer ter florações?
faz a coisa certa, tá bom? Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Deixa seu like se vocês gostaram. Tchau!